Eu vou começar esse vídeo apresentando para vocês o teclado, e aí quem conhece de música, né, toca algum instrumento, já tenta adivinhar que nota musical é essa. Aproxima aí para o pessoal ver aqui, ó. Aqui até o 7 está funcionando. Vamos ver essa primeira aqui, ó. E aí, descobriu que nota é essa? Tá na mesma ordem do teclado, pessoal. Dó. E aí, até o 7 aqui tá funcionando. Cadê? Até o 7. É claro que tem várias maneiras, né, de você configurar essas notas musicais aqui. Você pode mudar a frequência delas direitinho para o que você deseja. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que você faz para expandir portas do seu microcontrolador, né? Pode ser o ESP8266, pode ser o ESP32, um próprio Arduino, utilizando o protocolo I2C com esse circuito integrado aqui, ó, PCF8574. Você já deve conhecer esse circuito integrado, porque é o mesmo que a gente utiliza aqui, ó, em displays aqui 1602. Nesse módulo aqui tem o PCF8574. É um módulo muito bacana, porque na explicação vocês vão ver que com apenas 2 pinos você pode controlar vários circuitos desse aqui. E aí eu gosto de fazer exemplos aqui para mostrar para vocês, utilizando jogos, brinquedos de maneira geral, porque para mim é mais interessante, né? É uma área que eu tenho mais afim. Mas e para você? Para que serviria esse vídeo? Para fazer automação utilizando o ESP32, você pode expandir o número de portas, tanto de saída como portas de entrada. Você não precisa conectar um Arduino junto, você pode fazer pelo próprio ESP. Quem já utilizou isso aqui, né, fala, ah, mas eu já vi isso aqui, já sei. Esse vídeo é para você porque eu vou mostrar uma biblioteca que eu utilizo, que ela é a mais simples que eu achei até hoje de você programar com essa biblioteca. Depois que você adiciona essa biblioteca, você controla os pinos aqui como se fosse as portas 10, 2, você já vai direto ao ponto. É realmente muito simples fazer o controle com essa biblioteca. Vou mostrar também várias dicas, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, quando vai ligar os LEDs aqui nesse circuito, os LEDs ficam fracos. Eu vou mostrar por que eles ficam fracos, como é que você faz para arrumar isso aqui, e vou deixar na descrição também as bibliotecas a biblioteca que eu vou utilizar para nesse exemplo, os códigos que eu vou mostrar rapidão. É um vídeo rápido, tá, pessoal? Vou mostrar também o exemplo e vamos conversar aqui sobre esse projeto. Se é a sua primeira vez por aqui, eu me chamo Érico Fonseca, e se você gosta de acompanhar projetos interessantes aí de robótica, considere se inscrever no canal. Aqui, ó, dá uma olhada aqui como é que eu fiz a comunicação, ó. Com apenas 2 fios aqui de comunicação I2C, você liga aqui num chip. Esse aqui eu coloquei só com portas de saída, né? Tem 8 portas de saída, e esse aqui com 8 portas de entrada. Esse circuito é o mesmo que está aqui dentro do teclado. A diferença é que aqui na Protoboard eu só coloquei 4 botões, mas aqui eu estou utilizando 8 botões, beleza? Bora dar uma olhada aqui no circuito, pessoal. Esse circuito ele é maravilhoso porque o protocolo I2C, você tem vários dispositivos, você tem telas, você tem o display 1602, você tem o módulo RTC, você tem memória EEPROM, tudo com I2C, e aí você já resolve a maioria dos seus da necessidade aí de acrescentar portas no seu microcontrolador. Ele, passando aqui rapidamente, ó, esses verdinhos aqui tá bom assim a iluminação? Tá pegando aí direitinho? E tá? Então, beleza, ó. Do P0 aqui, P1, P2, P3, esses aqui são as 8 portas que nós temos aqui de entrada. Você pode configurar como portas de entrada, porta e saída. Aqui é o pino GND e aqui é o pino VCC, 5 volts. Esse aqui são os 2 pinos de comunicação, né? Para esse módulo Node MCU, ou ESP8266. Esse aqui você vai conectar no D2, e esse aqui você vai conectar no D1, para fazer a comunicação. Esse INT aqui é uma interrupção, caso você esteja utilizando aqui portas como entrada, né? Como se fosse portas de entrada, você tem essa opção aqui de usar interrupção para circuitos mais sensíveis. E esse A0, A1 e A2 é como você configura qual endereço de memória você vai configurar esse circuito integrado. Aí, ó, esse endereço de memória, ele aceita, né, com 3 opções aqui, você pode configurar até 8 dispositivos.
E aí tem um fabricante que ele termina aqui sem nada, tem um fabricante que termina com P, tem um fabricante que termina com A, e aí muda o endereço de memória para você conseguir adicionar mais assim circuito integrado. Eu acredito que você não vai precisar disso, porque qualquer um que você pegar, você pode adicionar até 8 na mesma comunicação, e se você precisar de mais, você procura um aqui com um terminal com a nomenclatura diferente para você conseguir adicionar mais, beleza? É sempre uma dúvida assim descobrir qual circuito eu estou utilizando, qual memória aceita nele aqui. Eu vou deixar na descrição um programa que você roda lá na IDE Arduino, que ele mostra qual a memória do dispositivo I2C conectado. E aí vai servir para qualquer dispositivo I2C que você tiver conectado aí, né? Então você coloca só um, roda o programa, vê qual é a memória, anota. No outro aqui você vai configurar as portas diferentes para sair outra memória. Então, se você, por exemplo, colocar aqui low, 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 vai ser um tipo de memória, high, 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 vai ser outro, né? Isso aqui você configura colocando fios aqui ou no GND ou no VCC ou no high, e aí vai ter endereços diferentes. Então, você configura um, por exemplo, como GND, GND, GND. Vai lá, conecta ele e vê qual é o endereço de memória. Configura outro como high, 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 por exemplo, vai lá e olha o endereço de memória. Então, é um dispositivo fantástico. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre 5 circuitos que você pode utilizar para expandir as portas, e esse aqui é um dos que eu utilizo bastante aqui pela facilidade que a gente tem de controlar. Vocês vão ver que na biblioteca é show de bola. Beleza? Esse circuito aqui, ó, é um projeto que eu comecei. Vocês vão ver que pelo tamanho desse teclado tá muito apertado colocar as coisas aqui, né? Então talvez eu até mude um pouco a ideia do projeto, talvez eu passe ele para uma caixa, coloque outros botões. Esse teclado aqui, ó, ele já é o segundo teclado que eu mostro aqui para vocês. Esse primeiro teclado, ele não tem nada aqui, porque o circuito aqui eu peguei para utilizar para construir aquele robô ali sem programação. Eu aproveitei o circuito aqui do teclado para fazer aquele robô. Se tiver curiosidade também como é que eu fiz isso, vou deixar os vídeos aqui na descrição para você, se você quiser, você assistir depois, né? Então aqui, pessoal, a ideia desse teclado era fazer tipo um jogo Gênios, onde ele ia tocar para mim uma melodia, né? Só as notas separadamente, toca uma melodia e aí eu ia tentar tocar aqui direitinho. No futuro, talvez colocar uma tela para exibir as notas, dó, ré, mi, fá, ou mostrar a pontuação, mostrar o nome de jogador na tela. Que tela? Pode ser uma tela que nem aquela ali, ó, uma tela de televisão, uma tela AV. Pode ser um monitor de computador via cabo VGA, também tem essa opção. Então, assim, pelo espaço, né, eu não sei como é que eu vou continuar isso aqui. Talvez eu remova o próprio circuito aqui do teclado e coloque esses botões aqui, ó. Esses botões ele fica muito mais fácil de encaixar. No momento eu aproveitei o próprio circuito aqui do teclado para fazer essas conexões, né? E aí vamos a primeiro problema que as pessoas enfrentam, que é a questão de liguei vários LEDs aqui, o LED ficou fraco, o brilho está fraquinho, não sei o que é. A questão é que para você fazer isso, esse circuito ele trabalha com uma corrente muito baixa e aí não gera brilho suficiente. Para você conseguir o brilho aqui, ó, você vai ligar esses LEDs tudo diretamente no fio positivo, e o que vai acionar aqui no transistor seria o GND, o negativo. Então, na hora de fazer a programação dele, o que muda? Você vai trabalhar com a lógica invertida. Quando você coloca high, o LED vai estar desligado, e quando você coloca low, você vai conseguir ligar o LED. Aproxima aí para o pessoal ver direitinho, ó. Então, tá vindo aqui, ó, direto do positivo, todos estão conectados no positivo, ok? E o circuito vai fazer a conexão com um negativo. Que resistor é esse aqui? Esse aqui é um resistor de 100 ohms, pessoal, porque o Node MCU trabalha com 3.3 volts. E aí, se fosse no Arduino, você colocava um resistor de 220, 330, ficaria bom. Aqui, ó, nos botões, como é que esses botões estão configurados? Quando os botões estão soltos, o circuito aqui está no low. Quando você pressiona o botão, ele vai para high. Tá vendo que os fios aqui estão na mesma linha do positivo aqui, do vermelho?
Então é assim que a gente detecta se o botão foi pressionado, se ele está como high. Aqui é o mesmo circuito ali, ó. Acende o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto, pode acender todos eles. E aí vocês vão ver como esse código aqui está simples, e nesse código aqui eu acrescentei o buzzer, vocês vão ver também com isso, né? Bora lá para o computador que eu vou mostrar qual é a biblioteca e a facilidade. Então primeiro aqui, ó, esse aqui é o exemplo que está na protoboard. Nesse exemplo aqui, a única coisa que ele faz é, você apertou um botão, ele vai acender um LED ali, ó. E olha que legal, eu adicionei aqui a biblioteca, né? Essa biblioteca vai estar na descrição aí para você fazer um download. Tanto essa biblioteca como esses códigos aqui também. Vou deixar o programa lá para você escanear também, para você descobrir qual é a porta que está configurada aqui. E aí, o que aconteceu? Eu criei aqui, uma variável para os LEDs, e eu criei outras variáveis aqui para o botão. O endereço de memória aqui está em hexadecimal. Isso aqui, se eu não me engano, equivale a 33, né, da maneira que a gente escreve. E esse aqui é a 32, só você conferir aí. Então aqui, ó, olha que fácil. Quando você acrescenta essa biblioteca, parece que você está trabalhando com uma porta digital normal do próprio microcontrolador. Aqui eu configuro o pino de saída aqui, pin mode, como saída, e esses aqui eu configuro como entrada. Qual vai ser os pinos aqui? Os pinos, a gente tem aqui, ó, vou voltar aqui para o meu desenho, P0, P1, P2, P3. No programa, você pode colocar como P0, P1, P2, P3, você pode escrever isso aqui, que a biblioteca aceita, ou você pode colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica essas duas opções aí que a biblioteca reconhece numa boa. Então aqui no código eu criei um laço para ele de 0 a 7, e ele declara aqui nos LEDs como output e no botão como input. E aqui eu inicio, né, os dois circuitos integrados, as duas comunicações aí por I2C. E aqui no começo aqui eu ainda estou na função setup, né? O que eu faço? Eu declaro todos como high. E aí você tem que lembrar que a lógica aqui está invertida. Quando eu declaro ali como high, significa que os LEDs eles iniciam desligados. E aí vamos para o loop. Olha como é que está o loop aqui, ó. Ele faz a leitura aqui do pino, né? Faz essa leitura no 0, no 1, no 2, no 3. Se esse pino tiver low, eu venho aqui e mando high, né? Eu desligo. Lembra que o botão low ele está desligado. Quando você pressiona, o estado do botão vai para high. Então aqui, se o botão está solto, você desliga, né? Tá ao contrário. Tem que lembrar que está ao contrário. Se não, você pressionou, ele vai e liga. Dá um delay aqui muito rápido de 5 segundos e é só isso que ele fica fazendo. Funciona aí também se você apertar 2 botões, 3, se apertar todos. É isso aí. Eu nunca vi uma maneira mais simples de você expandir portas com esse circuito integrado do que essa biblioteca. Até agora é a maneira mais fácil que eu achei, porque você fica trabalhando como se fosse LEDs comuns, né? No próprio negócio. Como é que está então a questão do buzzer? O buzzer, eu acrescentei aqui o buzzer no pino D6, e aí configurei aqui umas notas musicais. Você pode pesquisar na internet qual a frequência das notas e tal, para você configurar aí. E aqui, ó, tudo igual, tudo igual. A diferença é que aqui, quando você ligar o LED, você também vai tocar uma nota musical, né? Aqui, essas notas aqui estão configuradas, ó, aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 botões, 7 notas musicais, 7 LEDs nesse exemplo. Ok? Então, voltando aqui, você poderia expandir essa ideia aqui para controlar lâmpadas em uma casa, acionar sensores, fazer um bocado de coisa, e você tem a opção de isso tudo estar conectado na internet, fazer comunicação via internet, como mandar alguma informação para fora ou receber alguma informação através da internet e fazer esse controle. É isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, tem um grupo aqui do Telegram na descrição. Se quiser falar direto comigo, só aparece lá no grupo. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.